Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo a gente aqui no Espaço Aberto para a Saúde. Vamos começar mais uma atividade e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com a imunização, né, a questão das vacinas. A gente tem hoje uma convidada especial, que é a professora Mônica Forster. Ela vai falar para a gente um pouco sobre duas vacinas que elas acabam se sobrepondo, se entrecruzando dos calendários vacinais, tanto do particular quanto do SUS. E o tema de hoje vai ser pentavalente e hexavalente, que todo profissional precisa saber. E trouxe alguns dados dessa atividade de hoje. Esse evento síncrono está ocorrendo agora, para aqueles que se inscreveram e vão receber os certificados daqui a pouco. A gente teve os temas mais pedidos pelos inscritos, cerca de 100 pessoas. Saúde coletiva, em segundo lugar, saúde da criança. O pessoal ficou sabendo do evento, foi mais Zap, isso foi diferente do evento anterior que a gente fez, que foi mais sobre Instagram, então dessa vez foi WhatsApp. Você vê como que é diferente de um evento para o outro, né? Talvez pela rede colaborativa da professora Mônica também, isso conta muito. Inscritos pelo Brasil, a gente teve aí, em primeiro lugar, Fortaleza, Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades. Aqui vem mostrando os estados. Nós tivemos aqui o principal estado de inscrição, Rio de Janeiro, seguido de Ceará, São Paulo e Bahia. Então, a gente agradece a inscrição de vocês e a participação de vocês em nosso projeto. Ele já funciona há 17 anos, mas nesse modo online, desde a pandemia, a gente atende bastante pessoas através de cursos, mini cursos. Aqui é só mostrando como que ficou, né, esse globo formado pelas cidades, que vão aí de nomes de locais bem diferentes, né, como Passo Fundo, Paraná, Curitiba, Paraná. A gente tem São Gonçalo, Maricá, Santarém, no Pará. Então, assim, a gente só agradece a colaboração e a participação de vocês. Os cursos das pessoas que estão fazendo cursos, os mais inscritos foram da enfermagem e categorias da enfermagem, como técnicos, né, auxiliares, enfermeiros, e também tivemos outras profissões, que ali está incluído profissões diversas, né, diversas áreas da saúde, gestão hospitalar, marketing, fisioterapia e medicina. E as instituições que foram mais frequentes na lista de inscrição, melhor, foi a Universidade Federal Fluminense, várias outras instituições, né, que a gente agrupou que eram 31,10%, que já foram pessoas de diversas instituições diferentes, mostrando aí o interesse de vocês de várias áreas do conhecimento, da UF, da Saúde Pública do Ceará, da Saúde Pública de Niterói, da Estácio, da Veiga de Almeida, da Universidade Unig, da Unigran Rio e da Fiocruz. E aqui foi só uma nuvem de palavras das instituições mais interessadas no nosso evento. Então, eu espero que vocês gostem desse mini curso com a professora Mônica. A professora Mônica, ela é doutoranda do INE, da Fiocruz, é mestre pela UF, professora substituta da Universidade Federal Fluminense, especialista em imunizações de saúde do viajante e infectologia pelo INE na Fiocruz. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou parar agora a minha apresentação e vou passar a palavra à professora Mônica, que pode ficar à vontade. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Boa noite, muito obrigada, professor Jorge, queridos alunos, colegas de profissão, sejam muito bem-vindos a esse momento, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, sou enfermeira, né, especialista em imunização, trabalho com imunizações há 16 anos, né, em diversos cenários, desde o público ao privado, e diversos cargos, gestão, liderança científica, né, e atualmente estou professora da UF, pesquisadora também do doutorado na Fiocruz e consultora independente de imunização. Como online, a gente tem sempre alguns imprevistos, né? A nossa querida aluna Camila vai estar me ajudando com a apresentação passar, que aqui, em cima da hora, o computador não quis me obedecer, questões tecnológicas sempre acontecem, mas não tem problema, vai dar certo, tá certo? Camila, por favor, por gentileza, próxima página. Pessoal, esses são meus conflitos de interesse. Essa apresentação desse minicurso ele é realizado para o Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde da Universidade Federal Fluminense. Aqui os meus conflitos de interesse, com que eu atuo, tá? Declaro não receber, né, nenhuma questões, interesses financeiro, institucional e comercial do conteúdo desta aula, tá certo?
E pode passar para o próximo, por favor, Camila? O nosso objetivo aqui, a gente tem 1 hora para estar falando de um assunto muito abrangente, então eu vou tentar focar nas principais questões que não pode ser deixado de falar quando surgir esse assunto, tá certo? E as dúvidas nós vamos para o final, e aquilo que não for possível dentro dessa apresentação, a gente se coloca à disposição para responder, né, posteriormente. Pode passar, por favor. Pessoal, o mundo ele já foi muito mais visível a muitas doenças infecciosas que a gente combate através das vacinas há muitos anos. E, infelizmente, a gente tem algumas situações que, quando a gente, muitas das vezes, não vemos o problema, a gente acha que não existe um risco real. Mas existe. Aqui, vou estar passando para vocês algumas imagens dessas doenças que fazem parte da composição antigênica das vacinas, que nós vamos falar neste momento, que muitas das vezes as pessoas perderam o medo da doença porque não vê tantos casos, mas não significa que não exista um risco real, tá? Ou que ela não aconteça. Então, aqui uns exemplos do que é a difteria, do tétano, da coqueluche. Pode passar, Camila. A hemófilos, né? Hepatite B e poliomielite. Por favor, próximo. Então, aqui se trata de doenças que são causadas por vírus e bactérias, de agravos à população humana, não somente infantil, mas são doenças que muitas das vezes a gente vê dentro de um cenário da pediatria, que tem transmissão, apresentação clínicas e complicações e agravos que muitos deles ficam permanentes quando não evolui para o óbito. Passar, por favor. E aí vamos começar exatamente a falar de vacinas que são combinadas. Existem muitas dúvidas em relação a isso. Muitos alunos meus, clientes, têm essa dúvida, né? O que são essas vacinas combinadas, tipo a pentavalente e a hexavalente que nós vamos falar? As vacinas combinadas é quando a gente consegue reunir dentro de uma única injeção vários antígenos vacinais, tá? A gente tem ali o antígeno da difteria, do tétano, da coqueluche, do haemófilos, da influenza, né, da poliomielite, quando a gente fala especificamente de cada vacina. Pode passar, por favor. O objetivo de você combinar esse tipo de oportunidades é para você otimizar o calendário de vacina, porque você consegue dar no único momento várias proteções para uma determinada criança, evitar furadas, né, evitar com que mais idas ao serviço de imunização e a facilidade dos próprios pais, né, durante esse momento em particular. Mas elas, muitas das vezes, elas são, vamos dizer assim, há muitas dúvidas com relação a quando a gente fala de uma vacina combinada, quando a gente fala de uma vacina conjugada. Então, já queria trazer essa discussão para a gente iniciar. Quando eu falo de uma vacina combinada, eu estou falando da associação de vários antígenos. São uma oportunidade mistas, mas são vacinas que ela não tem a mesma tecnologia aplicada quando eu faço uma conjugação de vacinas. Quando eu faço uma conjugação de vacinas, eu estou pegando aquele antígeno vacinal ou aqueles antígenos vacinais, né? Quando eu falo antígeno vacinal, eu estou falando do vírus ou da bactéria que ele está vivo, atenuado, incapaz de causar doença ou inativado, né? Ele está morto, esquartejado, tá? Então, esse antígeno vacinal, ele é ligado a uma proteína para que possa dar uma resposta imunológica mais robusta, eu consiga estimular linfócitos T, linfócitos de memória, para dar uma resposta mais efetiva e uma memória de longa duração, sabe? Uma vida inteira. Então, são vacinas que são diferentes, tá certo? Pode passar, por gentileza. É muito importante a gente entender o mecanismo de ação das vacinas. Muitas das vezes isso gera muitas dúvidas, né? Os correlatos de imunogenicidade, para que eu faço uma vacina, qual é o objetivo, o que tem ali dentro. Então, toda e qualquer vacina, elas são preparadas para estimular o sistema imunológico. Eu aplico lá e o organismo ele vai receber e o sistema imunológico ele vai aprender a combater, né, aquele antígeno vacinal, aquele vírus ou aquela bactéria que está atenuado ou inativado. É como se fosse uma forma da gente enganar o nosso organismo para quando ele, de fato, ele tiver
diante do verdadeiro inimigo, ele já tem, na mesma hora, por uma cascata imunológica, ele é reativado e já vem os anticorpos inerentes à nossa proteção. Por isso que é um anticorpo, uma vacina, ela dá anticorpo específico. Então, você fica protegida para determinada doença que você se vacinou, certo? Eu costumo falar que é mais ou menos assim, você vai fazer uma maratona, então você se prepara, você corre, quando você está lá, você vai exercitar. Então, é a mesma coisa a vacinação, você não tem uma resposta imediata, tá? Leva de 10 a 14 dias, então é diferente de anticorpo. Pode passar, por gentileza. Então, a pentavalente do SUS. A pentavalente do Programa Nacional de Imunizações é uma vacina combinada que ela tem os seguintes componentes: difteria, tétano e coqueluche de células inteiras, difteria, tétano e coqueluche de células inteiras, o RIB, né, que é o Haemophilus influenza tipo B, hepatite B recombinante. Eu não tenho dentro da pentavalente a poliomielite inativada, tá? Eu tenho a poliomielite inativada dentro da pentavalente do mercado privado, que é oferecida no mercado privado. O SUS, ele dentro do seu calendário, ele deixa, nesse momento de aplicação que a criança está dentro do Sistema Único de Saúde, ela vai receber a pentavalente, que vai ter esse 5 componentes, e a poliomielite inativada, ela é aplicada numa injeção separada, certo? O principal fabricante dessa vacina é o laboratório Serum, é uma apresentação de frasco ampola, então uma ampola ela é aplicada, né, intramuscular, baixo lateral da criança. Por gentileza, a próxima. Então, a gente tem um esquema de vacinação. Eu costumo falar que a gente começa a cuidar da criança na gestação. Quando eu vacino a gestante, eu vacino o companheiro da gestante, as pessoas que residem, que são próximas a ela, que a gente fala de estratégia COCUM, eu estou evitando que toda e qualquer doença que eu possa prevenir através da vacinação chegue até essa criança. Então, é muito importante que a gestante faça as vacinas que são recomendadas. E aí, a gente segue com a proteção infantil dentro das idades e as recomendações adequadas. Então, a pentavalente do SUS, a criança vai receber a primeira dose com 2 meses, depois com 4 meses, depois a terceira dose com 6 meses, e a gente tem um reforço a partir de 15 meses, tá? Com difteria, tétano e coqueluche, mais a hemófilos. Pode passar, por gentileza. E a pentavalente da rede privada é o que eu quero chamar muito a sua atenção. Eu não tenho aqui combinada dentro dela a hepatite B, eu tenho aqui a difteria, tétano, a celular, eu tenho a poliomielite, tá? E é uma vacina que ela é menos reatogênica, melhor tolerância, porque o conteúdo da coqueluche, ele é acelular, então foi retirada toda e qualquer possibilidade de ter, a gente ter algumas apresentações e sintomas que uma vacina de células inteiras poderia causar, certo? E as principais marcas do mercado que a gente tem é a Pentacix e Infanix, tá? Por gentileza, pode passar. E aí, o esquema vacinal, é importante a gente entender que a gente tem calendários diferentes, tá? O Programa Nacional de Imunização, ele é um programa de política pública que é recomendado para toda a população brasileira. Mas a gente tem calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente tem um calendário de pediatria, CDC, de instituições internacionais que organizam a vacinação. Então, dentro desses calendários, principalmente da Sociedade Brasileira de Imunizações e de Pediatria, a gente tem, né, a pentavalente e também a hexavalente. Ele diz que você pode vacinar com uma ou com outra, certo? A gente segue com 2 meses, com 4 meses também, com 6 meses, o reforço de 15 a 18 meses, novamente um reforço com 4 a 6 anos, e a partir de 10 anos a gente continua fazendo reforço ao longo da vida, porque o componente da coqueluche também é um problema de saúde, uma doença de transmissão respiratória, que muitas das vezes é o adulto que passa para a criança, muitas das vezes ela não é identificada, porque a apresentação clínica da coqueluche no adulto é completamente diferente, se tratando de gravidade com a criança, somente nos primeiros meses disso de vida, né? Então, é importante a população em si estar vacinada, a vacina não é só para a criança. Passar, por favor. E aí, vamos conversar aqui especificamente nesse quadro as principais diferenças.
O componente coqueluche da pentavalente do SUS, ele é um componente de células inteiras, DTPW, essa é a sigla que a gente identifica. E da privada, DTPA, estereoteto de coqueluche acelular. Quando a gente fala de pentavalente de células inteiras, eu estou falando de uma vacina que ela tem a maior probabilidade de trazer febre e dor local. É uma vacina que traz essa possibilidade de reação. E as células e as vacinas acelulares, elas não têm essa apresentação, esses sinais, ele é muito menor. Ambas as proteções são elevadas, tá? Todas as duas têm a titulação de anticorpos suficiente para proteger toda e qualquer criança. Não existe proteção melhor, tá? Ambas dão a proteção. É necessário e são recomendadas. Só que a pentavalente do SUS, ela é uma vacina que ela é pública, né? As clínicas privadas, a gente tem as clínicas privadas. Lembrando que quando a gente fala de proteção, a gente tem alguns estudos de efetividades com a pentavalente acelular que trazem muitas possibilidades, então é por isso que tem aí uma tecnologia diferenciada aplicada. E aí os fabricantes que a gente tem do SUS, que é o laboratório que o SUS dá a vacina pentavalente, como eu falei, é do Serum, e a da rede privada, da farmacêutica Sanofi GSK. Passa, por gentileza. Comparativo de reações, né, entre as pentavalentes. Quando eu falo de febre, né, eu tenho mais frequente na pentavalente de células inteiras, que é um conteúdo específico da vacina do SUS, e da rede privada a gente tem com menos frequência. Quando eu falo de dor, vermelhidão, inchaço local, é um pouco mais comum, e a celular é menos reatogênica, né? Tratando-se de irritabilidade na criança, sonolência, é mais frequente, né, na de células inteiras do que na celular. Em reações gerais, febre alta, choro persistente, que pode acontecer, né, nas células inteiras, que é do SUS, que é menos frequente na acelular, pela tecnologia aplicada. Pode passar, por gentileza. Em se tratando de reações adversas e seguranças, a gente tem vacinas inteiramente confiáveis, vacinas que têm reações locais e sistêmicas diferentes, eventos adversos que são característicos, né, da tecnologia do produto ali. E o que eu quero mais deixar aqui bem claro, gente, que quando a gente fala em fortalecer serviço de vacinação, é muito complicado a gente dizer assim, vacina A, vacina B, qual é a vacina melhor? O objetivo aqui não é esse, tá? O objetivo aqui é a gente fortalecer os sistemas de vacinação e trazer atualização para os nossos alunos, né, para os colegas profissionais sobre essa questão em si. Então, ambas vacinas são excelentes, são indicadas e a gente tem respostas muito positivas. E o mais importante de tudo isso é a gente realizar a vacinação, principalmente no momento mais oportuno, que é a indicação conforme o calendário. Ambas vacinas, 2, 4 e 6 meses, reforço com 15 meses. Por gentileza, a próxima, Camila. E se tratando de eficácia e duração da proteção, né? Então, ambas vão proteger contra o componente da pertussis, né, que é coqueluche, vão reduzir o risco grave da doença, principalmente em lactentes, que é a criança que está recebendo leite materno, né, que nesse momento a gente tem que ter uma alta cobertura, porque a gente tem análise de proporções nessas nuances, que é um momento de maior risco da coqueluche na criança. Alguns estudos mostram revisões, indicam para a gente realmente, de fato, fazer essas vacinas que a gente tem impacto, duração protetora, resposta maior a longo prazo e conferir uma proteção eficaz nos anos imediatos, né, principalmente após a primovacinação, que é o início da vacinação infantil, né, e depois aos reforços ao longo da vida. A questão ela é complexa, mas ela vai depender muito da formulação, do calendário, dos reforços e da cobertura. Não há, na prática brasileira, recomendação para a troca da estratégia da vacina de células inteiras do SUS, tá? Com base apenas em evidência. O SUS ele prioriza segurança, custo-benefício, impacto. Então, a gente está diante da pentavalente do Sistema Único de uma vacina segura, eficiente, que dá titulação de anticorpos suficientes. Crianças que têm algum tipo de indicação, condição de saúde que requer uma vacina acelular, ela recebe dentro do programa de calendários especiais do Ministério da Saúde, faz a sua vacina no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais.
A instituição que eu faço doutorado, ela tem o seu CRI. O CRI, eles são regionais, cada região de saúde tem as suas referências para indicar essa vacinação para as crianças que são recomendadas a receber a vacina celular. Mas vacinas de células inteiras, ela é de política pública, ela é direcionada para toda e qualquer criança, na sua indicação, se não há uma necessidade biológica ou de comorbidade associada que indica uma vacina de célula, vacina acelular, tá certo? Pode passar, por gentileza. Então, a gente está falando aqui de vacinas, de um programa de disponibilidade de política. O SUS, ele mantém a pentavalente de célula inteira no calendário infantil por razões históricas, logísticas, de custos, por dados programáticos, de impactos, reforços posteriores, idade escolar, segue orientações. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente tem diversos calendários de vacinas existentes, certo? E quando a gente fala de política pública de saúde, quem organiza as diretrizes, o funcionamento é o Programa Nacional de Imunizações. E a gente tem um calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, que também orienta os setores, certo? E a gente tem ali as reformulações com a vacina DTPA, a gente tem as reformulações da vacina que tem a poliomielite, e a vantagem prática de incluir uma dose única combinada, que tenha todas as doenças, os antígenos vacinais, para ter a proteção específica para essas doenças. Tá certo? Próxima, por favor. Então, vamos falar da hexavalente. O que é a hexavalente? A hexavalente, ela só tem apresentação no mercado privado, a gente não tem ela no Sistema Único de Saúde. Como eu falei, o SUS, ele tem a pentavalente, que tem difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos. Ao mesmo tempo, ele faz uma outra aplicação de poliomielite inativada. O mercado privado, ele tem a hexavalente, que tem a difteria, tétano, coqueluche de células inteiras, a hemófilos influenza tipo B, poliomielite e hepatite B. Então, eu tenho combinado ali 6 antígenos vacinais para proteger 6 doenças e uma única aplicação. As marcas de mercado estão aí e segue a primovacinação da mesma forma que o SUS, com 2, 4, 6 meses, reforços com 15 e 16 meses. A vantagem que a gente tem é menos uma furada, melhor adesão, menor risco de erro, menor risco de perda de oportunidade de vacinação, de retorno, ou qualquer outra situação em forma de questão de matéria-prima, que não é o caso, porque são vacinas que dificilmente acontece de não ter disponível, tá, no sistema público. Então, a gente tem aí essas duas vantagens e é importante a gente entender essas vacinas, tá? Por favor, a próxima. E aqui eu coloquei, né, de uma forma didática, para a gente fixar essas 3 vacinas, que faz parte da nossa discussão de hoje. Hexavalente, que só temos no mercado privado. Ela protege difteria, tétano e coqueluche acelular, a hemófilos influenza B, poliomielite inativada e hepatite B. Certo? Uma única vacina, eu combino essas 6 doenças. Proteção contra essas 6 doenças. Pentavalente do mercado privado. Eu tenho difteria, tétano, coqueluche acelular, eu tenho a hemófilos B, poliomielite. Aqui um errozinho de digitação que está escrito hexa público, mas não é hexa, tá? É pentapúblico. Que eu tenho a difteria, tétano e coqueluche de células inteiras, a hemófilos influenza B e hepatite B. Então, eu tenho essas cinco combinações. O que eu quero destacar? Quero muito que você preste atenção de forma didática. O próximo slide ele vai dar para a gente essa capacidade da gente entender isso quando a gente estiver, de fato, diante de uma caderneta de criança, tá? Para a gente vacinar. Porque hoje a criança ela vai tanto para o SUS quanto para o mercado privado e, independente dos setores que eu trabalho, quando eu estiver diante dessa caderneta de vacinação, eu tenho que saber analisar o que tem dentro de cada vacina e o que eu tenho que fazer naquele momento. Tá certo? Próxima, por favor. Então, pessoal, vamos agora atentar para o calendário público e privado, relacionando a hexavalente, a pentavalente do privado e a pentavalente do SUS. Então, vamos focar aqui. Com 2 meses, no SUS, a criança vai fazer difteria, tétano, coqueluche de células inteiras,
RIB, hepatite B e uma outra furada de poliomielite inativada. Com 2 meses no mercado privado, ela vai receber a hexavalente, que vai para difteria, tétano, coqueluche celular, RIB, hepatite B e poliomielite inativada. Com 4 meses no público, a criança ela vai fazer difteria, tétano, coqueluche de células inteiras, RIB, hepatite B e uma outra furada de polio inativada. Com 4 meses, no mercado privado, a Sociedade Brasileira de Imunizações ela diz que pode ser tanto a pentavalente quanto a hexavalente, porque é necessário 3 doses de hepatite B para a soroconversão. A criança recebe na maternidade, assim que nasce, depois faz com 2 e com 6 meses. Com 4 meses, ela pode fazer tanto a penta ou a hexavalente. Agora, se a gente está diante de uma criança prematura, ela tem que fazer 4 doses de hepatite B. O SUS ele já faz normalmente as 4 doses de hepatite B, porque a pentavalente do SUS ela já tem a hepatite B, né, dentro do seu conteúdo. E aí, com 6 meses, no SUS essa criança faz difteria, tétano, coqueluche de células inteiras, RIB, hepatite B e uma outra picada da poliomielite inativada. Com 6 meses, na rede privada, a criança faz difteria, tétano e coqueluche celular, RIB, hepatite B e poliomielite inativada. Com 15 meses, no SUS, a criança faz difteria, tétano, coqueluche de células inteiras e uma outra furadinha da polio inativada. Com 15 meses, no mercado privado, a criança faz difteria, tétano, coqueluche, RIB e polio inativada. Com 4 anos, no SUS, a criança faz difteria, tétano e coqueluche de células inteiras. E com 4 anos, no mercado privado, a criança faz difteria, tétano, coqueluche acelular e polio inativada. A partir de 14 anos, no SUS, faz DT, né? E no mercado privado, DTPA tem um componente da coqueluche acelular. Por que o SUS não faz a DTPA a partir de 14 anos? Porque o componente da célula da vacina da coqueluche ele é de células inteiras. E esse tipo de vacina só tem segurança de aplicar em crianças até 7 anos. A partir dessa faixa etária, não tem mais segurança. E aí acaba que nesse calendário a gente tem no mercado privado total de 10 aplicações no público e de 6 aplicações no privado. Com 15 meses no mercado privado, a criança faz difteria, tétano, coqueluche, RIB e polio inativada. Com 4 anos, no SUS, a criança faz difteria, tétano e coqueluche de células inteiras. E com 4 anos, no mercado privado, a criança faz difteria, tétano, coqueluche acelular e polio inativada. A partir de 14 anos, no SUS, faz DT, né? E no mercado privado, DTPA tem um componente da coqueluche acelular. Por que o SUS não faz a DTPA a partir de 14 anos? Porque o componente da célula da vacina da coqueluche ele é de células inteiras. E esse tipo de vacina só tem segurança de aplicar em crianças até 7 anos. A partir dessa faixa etária, não tem mais segurança. E aí acaba que nesse calendário a gente tem no mercado privado total de 10 aplicações no público e de 6 aplicações no privado. Ele é de células inteiras. E esse tipo de vacina só tem segurança de aplicar em crianças até 7 anos. A partir dessa faixa etária não tem mais segurança. E aí acaba que nesse calendário a gente tem no mercado privado total de 10 aplicações no público e de 6 aplicações no privado. No mercado privado, total de 10 aplicações no público e de 6 aplicações no privado. O próximo slide eu vou trazer algumas considerações sobre o reforço da poliomielite inativada aos 4 anos. O Programa Nacional de Imunizações ele estabeleceu algumas alterações em 2025 sobre a vacina da poliomielite inativada. Ele deu a seguinte instrução normativa, que a vacina da poliomielite inativada ela será aplicada, né, com 2, com 4 e com 6 meses, e depois o reforço com 15 meses, estabelecendo a vacinação. E a dose dos 4 anos que anteriormente fazia. O PNI, dentro da sua rotina infantil, ele entendeu que a dose de reforço aos 4 anos deixou de fazer parte do esquema de rotina universal. O próprio Ministério da Saúde informou que o esquema vacinal com 4 doses assegura a proteção, com 2, com 4, com 6 meses e com 15 meses, tá? Mas algumas observações. No entanto, para alguns grupos especiais, né,
como as clínicas privadas, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela ainda menciona o reforço entre 4 e 6 anos, entre 4 a 6 anos no seu calendário privado. Então, ela continua recomendando realizar, tá, essa vacina. Considerações que a gente precisa levar aqui, pessoal. Quando se trata de vacina, a gente não pode entender que perdeu a importância vacinar as crianças com 4 anos, tá? Não significa que isso virou uma verdade absoluta. Significa que, nesse momento, aos 4 anos, o PNI, ele tirou do calendário oficial. Porém, se tiver alguma criança com esquema incompleto, né, ou fora da idade recomendada, o profissional de saúde pode avaliar a necessidade para completar essa dose. E para pacientes de alta complexidade, com imunodeficiência, ou fora da faixa etária usual, né, pode ter a necessidade de uma orientação específica. O que é importante a gente entender em vacinação, o próprio Programa Nacional de Imunizações e as sociedades, ele sempre discute avaliando os riscos, as questões epidemiológicas da doença, o combate, as informações. Então, o SUS, ele orienta dessa forma, tá? E a Sociedade Brasileira de Imunizações orienta de outra forma. Então, como é que eu vou seguir? Se eu trabalho dentro do SUS, eu sigo o calendário do SUS. Se eu trabalho dentro do mercado privado, eu sigo as orientações do mercado privado, certo? Né, ou fora da idade recomendada, o profissional de saúde pode avaliar a necessidade para completar essa dose. E para pacientes de alta complexidade, com imunodeficiência, ou fora da faixa etária usual, né, pode ter a necessidade de uma orientação específica. O que é importante a gente entender em vacinação, o próprio Programa Nacional de Imunizações e as sociedades, ele sempre discute avaliando os riscos, as questões epidemiológicas da doença, o combate, as informações. Então, o SUS, ele orienta dessa forma, tá? E a Sociedade Brasileira de Imunizações orienta de outra forma. Então, como é que eu vou seguir? Se eu trabalho dentro do SUS, eu sigo o calendário do SUS. Se eu trabalho dentro do mercado privado, eu sigo as orientações do mercado privado, certo? Forma, tá? E a Sociedade Brasileira de Imunizações orienta de outra forma. Então, como é que eu vou seguir? Se eu trabalho dentro do SUS, eu sigo o calendário do SUS. Se eu trabalho dentro do mercado privado, eu sigo as orientações do mercado privado, certo? Eu sigo as orientações do mercado privado, certo? Intercambialidade. Quando a gente fala de intercambialidade, a gente está falando o seguinte: quando eu não tenho determinada vacina, por exemplo, lembra que a gente falou lá que a gente tem no mercado privado 2 laboratórios? Por acaso, por alguma questão, não tem a mesma vacina do mesmo laboratório produtor. A gente faz a intercambialidade, a gente usa de outro laboratório reprodutor, certo? Desculpa, outro laboratório produtor de vacina. O que é de orientação? A orientação ideal é sempre que a gente iniciar um esquema com uma determinada vacina de um determinado laboratório, seguir com ele. Mas como a vacina ela é um produto que você não consegue, muitas das vezes, ou pode faltar por alguma questão, determinado produto, a gente pode seguir com outro sem nenhum problema, tá? Mas a orientação é sempre a gente fazer a primo vacinação com a mesma vacina que recebeu. Existem notas técnicas que orientam essa flexibilidade na prática, casos excepcionais, né? A gente segue histórico vacinal, idade, existem nuances com relação a isso. E também pela questão do ESAV, né? Que são os eventos supostamente atribuídos à vacinação e imunização. Beleza? Pode passar, por favor. Quando a gente fala de vacinas, a gente não pode se esquecer que quando a gente trabalha com o imunobiológico, a gente tem produtos que são termoláveis, que eles precisam de uma temperatura ideal, desde o momento que ele sai do laboratório produtor até chegar dentro da nossa sala de vacina. Então, desde a sua preparação, desde lá de que ele sai até o momento que a gente coloca no braço de quem vai receber a vacina, eu preciso conservar dentro da temperatura de mais 2 e mais 8 graus. Essas vacinas hexavalente, pentavalente do SUS e privado são vacinas que não suportam congelamento, tá? Faz parte da rotina a gente sempre
acompanhar a temperatura no início e no final da jornada de trabalho, sempre conferir validade, integridade do frasco antes da aplicação. Isso é uma coisa muito, muito séria. Eu sempre falo que vacinas a gente não pode ter pressa, a gente tem que ter um ambiente claro, iluminado, dentro do que é recomendado, tá? Dentro das legislações, regulamentações para o exercício da vacinação, e um profissional que, de fato, entenda, desde a análise da caderneta, o que tem em cada imunobiológico e a capacidade de analisar, porque a gente tem vacinas com propriedades diferentes e pessoas que transmitam pelos serviços de vacinação, seja ele público, seja ele privado. Passar, por gentileza, a próxima. E aí, quando a gente está falando dessas 6 doenças aqui que a gente iniciou ali a vacinação, estudos recentes, em 2022, ele mostra que 72% dos municípios brasileiros estão classificados como de alto ou muito alto risco para a transmissão dessas doenças. O que acontece? As vacinas, essas doenças, para a gente conseguir fazer imunidade de rebanho, o bloqueio, a gente precisa de ter altos índices de pessoas vacinadas. Quanto mais eu vacino, mais eu tenho a capacidade de impedir a cadeia de transmissão dessas doenças, tá bom? Se eu não sou capaz de proteger, chega um caso índice, uma pessoa contaminada, e ela começa a replicar, e daqui a pouco pode acontecer de, por exemplo, a situação do sarampo aqui no Brasil, né, que a gente chegou a receber o certificado de eliminação. Certificado de eliminação é diferente de erradicação. Quando eu falo erradicação, eu estou falando que eu não tenho mais essa vacina em nenhum lugar do mundo, que é o caso da varíola humana, tá? Que é diferente da varíola dos macacos, a mpox, é diferente. Mas eliminação significa que eu não tenho números de casos daquela doença. A gente chegou a ficar 5 anos e mais sem sarampo no Brasil, mas começou a cair a vacinação, pessoas que trouxeram do exterior o vírus aqui e ele começou a se replicar, até que se tornou autóctone, ele se reproduziu dentro do nosso próprio país e continuou a contaminação. Então, a gente precisa entender que vacina, historicamente, ela só funciona na coletividade. No âmbito de proteção individual, eu tenho a proteção individual, mas eu só consigo, de fato, alcançar objetivos fidedignos e o motivo pela qual ela foi criada, se eu consigo fazer com que muitas pessoas sejam vacinadas. Se eu não faço isso, eu tenho uma possibilidade real da doença voltar. É aquela nomenclatura que sempre se fala com quem trabalha com vacinas. Vacinar para não voltar. Se eu deixo de vacinar, eu tenho o risco real da doença ser reintroduzida e contaminar, sim, em pessoas que não precisavam passar por aquilo ali, porque nós temos vacinas há anos seguras e que por algum motivo não está sendo feito, mediante a todo o cenário que a gente está vivenciando de vacinação no Brasil. Então, cobertura vacinal baixa, tá, é exemplo de risco de contaminação de doenças que antes estavam controladas, certo? Então, difteria, tétano, coqueluche, hemófilis e hepatite B, ela caiu aproximadamente 94% de 2015 e para 78% em 2021. Eu estou falando de uma realidade muito grande, de massa. Então, são muitas pessoas vulneráveis, de fato, existe um risco real. Por isso que a gente teve, como esse mês, campanha de multivacinação do SUS o tempo todo, trazendo informações coerentes, chamando as pessoas para irem ao posto de saúde, para ser analisada a caderneta, para que, de algum fato, a gente pegue o que precisa ser feito para atualizar a caderneta. Então, a queda de cobertura ali é um fator muito sério. Ele é um fator que coloca o risco de vida, certo? Porque, lembrando que doenças como essa, muitas das vezes não se viu por muitos anos, até mesmo os próprios profissionais não estão habituados com o manejo clínico. Temos que, como por exemplo aconteceu com a situação da febre amarela, quando a gente teve um surto, não tem muito tempo, em 2013, vou falar especificamente de 2013, que a gente teve um surto real de febre amarela, em 2017, 16, 17, a gente teve esse risco real da febre amarela, e a febre amarela, quando apresentou nesses últimos anos, a apresentação clínica da doença foi completamente diferente do que antes ela estava. Por exemplo, a pessoa não ficava mais amarela, tão ictérica, e nem tinha tanta febre. Mas, porém, a gente tem uma apresentação clínica de pessoas que fizeram insuficiência hepática grave, precisavam ter sido transplantadas, e mesmo os transplantados morreram, tá?
Lembre-se que vírus, ele se modifica com vírus, bactérias se modificam com o ambiente, com o tempo, demografia, certo? Então, a única forma que eu tenho, de fato, de proteger é através da vacinação. E isso acontece muito, o que está havendo com relação às vacinações é porque as pessoas não veem tantos casos, acham que não existe um risco. Hesitação vacinal, que é um drama que a gente vive, que a pessoa hoje tem muito mais medo da vacina do que da doença, isso se tratando de movimentos de antivacinismo, de fake news, de informações. Eu costumo falar sempre que a gente lida com populações, pessoas que são diferentes uma das outras, e se tratando de capacidade de entender. E as redes sociais hoje, a gente joga aí uma informação, fala doutor fulano de tal, da universidade tal, do local tal, e às vezes as pessoas não vão conferir a fonte, se é real, de onde está vindo isso, e sai reproduzindo aquele conhecimento, e muitas das vezes aquele conhecimento, ele não vem de fontes seguras, do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, da OMS, da OPAS, das organizações sanitárias de segurança. E vão fazer esse desserviço, né? E existem, infelizmente, profissionais que vão para a internet fazer um desserviço, que é colocar em risco, certo? Então, a gente vive esse drama. Por isso que é importante um curso como esse, a gente buscar informações que são coerentes à nossa prática, ao nosso cotidiano, porque quando chega isso diante da gente, quando a gente tem a informação exata, a gente combate com a ciência a desinformação, não tem outra forma, né? Então, a gente também tem problemas de falta de acesso em regiões de saúde, o impacto da pandemia de Covid nos serviços de imunização, que infelizmente tivemos impactos, né? E o resultado que tem com essa baixa cobertura que a gente está vivendo aqui no Brasil, é um risco de aparecimento de doenças que antes estavam controladas e eliminadas localmente, mas agora a gente tem uma carga maior para o sistema de saúde, maior risco de complicações, hospitalizações e mortes que poderiam ser evitadas através da vacinação, porque nós estamos com vacinas que são conhecidas, seguras e com alta tecnologia ali aplicada, tá certo? Próxima, por favor. E a mensagem final que eu queria deixar aqui para todos os meus alunos, colegas, profissionais, clientes, é que a vacinação ela não protege só o indivíduo, mas ela protege toda a comunidade, ela garante a imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é essa imunidade de rebanho? É a capacidade que o vacinado tem de proteger o não vacinado. Quanto mais pessoas eu tenho protegidas e vacinadas por uma determinada doença, eu consigo proteger aquele que naquele momento, por algum motivo, por não estar na faixa etária, ou por estar numa condição de saúde, ou de enfermidade, ou de medicação imunossupressora, que não possa receber a vacina naquele momento. E aí, se eu tenho muitas pessoas protegidas, eu acabo protegendo aquele que não pode receber. Por isso que a gente usa a estratégia COCUM, que significa COCUM, né? Significa casulo, é como se estivesse colocando a criança no casulo. Você dá para a gestante a DTPA e também para quem convive com a gestante, né? O marido, o companheiro, as pessoas que vivem próximas a ela, para que quando de fato a gente terminar a prima vacinação, eu já protegi essa criança. E se tratando de coqueluche, que é uma doença de transmissão respiratória grave, que para a criança a gente tem impactos relevantes, seríssimos de morte, certo? Quanto mais pessoas vacinadas, eu tenho aí uma proteção de massa efetiva que vai proteger essa criança. Então, doenças como difteria, tétano, coqueluche, RIB, hepatite B e poliomielite, por mais que a gente não veja os casos, elas não desapareceram. A gente tem essas doenças em outros lugares, inclusive a difteria em países que fazem fronteiras conosco, tá? O tétano é de distribuição universal, a bactéria vive no solo, certo? Então não tem como, por exemplo, você se cortar ou você de repente sofrer um acidente de moto, que sai, né, aquela queimadura de asfalto, sai raspando a pele toda, você de alguma forma não ter contato ali com a bactéria do tétano. Né? O tétano neonatal a gente consegue evitar vacinando a gestante, vacinando também a criança. RIB também, ela é de transmissão respiratória. A hepatite B, ela tem uma gravidade muito grande, muito mais para a criança do que para o adulto. Então, se eu vacino a criança, eu tenho aí
uma proteção a longo prazo, sem evoluir para um câncer, né, de fígado. Para quem não sabe, a vacina da hepatite B, além de proteger para a hepatite B, ela também protege do câncer de fígado, tá? E a poliomielite, até mesmo a minha história, a minha paixão por vacinas veio da minha própria história. Eu tenho um tio, que é o irmão caçula da minha mãe, que ele teve poliomielite aos 2 anos de idade, uma criança que nasceu saudável e que teve ali a sua vida modificada. E enquanto criança eu via o meu tio, a perna dele, a dificuldade dele de andar, as cirurgias que ele era submetido, e eu não conseguia entender por que ele tinha aquilo e eu não. E aí ele me falou: minha filha, porque você recebeu a vacina. Isso me trouxe uma reflexão e minha paixão por vacinas. Então a gente hoje escuta em 2025 uma mãe, um pai ou uma pessoa falar: eu tenho que vacinar para poliomielite? Sim, eu tenho que vacinar para poliomielite. Países como Cazaquistão, Paquistão, que são países antivacinas, por questões religiosas, filosóficas, a gente tem muitos casos de poliomielite. E o viajante, a pessoa que, quando eu falo viajante, a pessoa que sai de um local e para o outro, ela pode ser tanto responsável por doenças emergentes e reemergentes. É assim que se introduz. A gente precisa entender que doenças infecciosas cruzam fronteiras. Acho que a pandemia ensinou isso para a gente, algo que estourou lá em Wuhan e alcançou o mundo inteiro, certo? Então, se eu tenho a vacina, eu tenho que proteger, né, conforme as indicações. Manter uma cobertura de 95%, conforme as metas nacionais, é essencial para prevenir surtos. Né? E eu me sinto como professora e pesquisadora em saúde, meu dever de discutir os riscos dos não vacinados, os determinantes sociais, a questão de acesso, desigualdades regionais, educação e sistema de saúde, eles impactam sim na proteção coletiva. Vacinas salvam a vida e o nosso papel aqui é fortalecer a vacinação do Brasil, tá? Tanto para o SUS quanto para o mercado privado. A questão aqui não é falar o que é melhor, qual é a vacina melhor, mas não é vacinar. Precisamos vacinar. Vacina boa é vacina no braço, vacina no vasto lateral é no corpo, vamos dizer assim, certo? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui carinhosamente para vocês. Próxima, por favor. Essas são as principais referências científicas que eu utilizei. São referências atualizadíssimas, que o link está aí, tá certo? Sugiro tirar foto das referências científicas e depois você procurar, estudar e ler a respeito de tudo que foi consultado, tá? Para a criação dessa discussão. Por favor, a próxima. E aí agora eu quero convidar meu amigo, o professor Jorge Luiz, para estar falando um pouquinho do nosso projeto, do nosso laboratório. Oi, Mônica. Então, eu só ia falar para o pessoal, quem não conhece, nosso aplicativo Mais Vacinas, ele foi criado aí por especialistas. A Mônica é uma das consultoras, professora de saúde da criança, a professora Luciana, a professora Emília está aqui presente também, muito bom ver a professora Emília, professora da saúde da criança. Esse aplicativo, ele traz as principais vacinas do SUS, ele surgiu para o combate à desinformação, como a professora Mônica colocou. Ele foi criado e testado por usuários, por estudantes de escola pública, fala sobre mitos, reações locais. Ele é um aplicativo que se adapta a qualquer conteúdo, celular, tablet, pode baixar e não gasta internet. Ele traz o calendário por faixa etária, você pode colocar foto do seu cartão de vacinação, lembretes. Ele tem conectividade com o eSUS e também a gente colocou ali inteligência artificial para as principais dúvidas. Então, assim, eu gostaria de agradecer a professora Mônica e não parar a apresentação, mas acho que pode ficar aí, né, Camila? E a gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas. Algumas pessoas não estão conseguindo acessar a lista de presença, eu ia falar para tentar depois. Às vezes acontece porque vocês não têm o e-mail do Gmail. E a gente faz os certificados pela lista de presença. Mas pedi para colocar os nomes aqui e os e-mails. A gente teve, Mônica, algumas perguntas durante a apresentação. Aí eu vou pedir para a Camila ou o Gustavo me ajudarem aqui, mas acho que a primeira pergunta, acho que foi da Iris. Acho que foi a primeira pergunta, que fala sobre a hepatite B não difere do SUS e do privado, certo? Ou a privada reduz a necessidade de reaplicação de hepatite B devido ao baixo antígeno do corpo na vida adulta? Não, a vacina da hepatite B,
ela, dentro vamos lá, pentavalente do SUS, eu tenho difteria, tétano, coqueluche, eu tenho hepatite B e eu faço uma poliomielite inativada separada. O componente que eu tenho ali na titulação de anticorpos que vai gerar da hepatite B é a mesma da pentavalente do privado e a hexavalente também. O que a gente tem de recomendação para a gente alcançar o nível de anticorpos protetores são 3 doses, tá bom? A gente faz ao nascer, depois faz com... Na verdade, a gente faz, 4 doses do SUS e o privado, ele indica tanto, as sociedades médicas, tanto 3 ou 4 doses, pode fazer a pentavalente ou a hexavalente. Não há problema de você fazer 4 doses. Agora, você não pode deixar de fazer 4 doses em criança prematura, tá? Você não pode deixar de fazer. Existe, de verdade, pessoas que não fazem a soroconversão com relação à vacina da hepatite B, tá? E o que eu queria deixar claro aqui? A vacina da hepatite B, quando a gente faz a titulação no laboratório para ver, né, o anti-HBS, para ver se você tem a questão dos anticorpos protetores, na verdade, o anti-HBS é para saber se você está doente. O HBsAg, para você realmente ver a titulação de anticorpos, aparece até 60 dias após a última dose no sangue. Depois de 60 dias, pode acontecer de não aparecer. E não significa que a pessoa não esteja protegida. O que o SUS fala? Se eu tenho 3 doses confirmadas, eu considero essa pessoa protegida. O que eu não posso é ficar vacinando toda hora pessoas que comprovam, tá, a vacinação da hepatite B. O que pode acontecer, se passou do período de 60 dias após a última dose, eu não encontrar a titulação lá dos anticorpos nessa vacina. Tá bom? Mas não significa que não seja protegida. Essa foi uma pergunta... Vai ter que ser outro, que não é o tradicionalmente do laboratório que coleta o sangue. Seria um exame mais caro, mais específico e sem necessidade, porque ele é para pesquisa, né? Então, é muito Mônica, então, eu achei isso curioso porque eu fui fazer um exame e deu baixa. Aí a médica indicou tomar mais uma dose da hepatite B para reforçar. É complicado, né? É complicado, porque quando a gente vai traduzir um exame laboratorial, em se tratando de vacina, a gente tem que traduzir ele à luz da vacinologia. E isso precisa de profissionais com capacidade de identificar isso. Em alguns casos, se dão como se fosse uma outra vacina, um booster, principalmente em gestante, para que eu possa realmente, de fato, dar uma estimulação e ver se há proteção. E o que realmente pessoas que têm um risco real para hepatite B, muitos médicos, de fato, pedem para fazer, por conta da exposição e do risco real à doença. O trabalho, às vezes, né, lidar com reprocessamento material, né? Exatamente. Tipo... Então, a pergunta é do Gustavo aqui, ele colocou, caso inicie esquema no privado com hexavalente... Desculpa, pode repetir, por favor, que eu não ouvi? Você está aqui, você consegue ver no chat? O Gustavo perguntou assim. Deixa eu ver. É porque está saindo do lugar aqui. Caso ele inicie a vacinação, né, dele com... Aqui, calma aí. Caso inicie o esquema no privado com a hexavalente, mas por alguma questão externa não consiga finalizar o esquema com a hexa penta mais VIP pelo SUS. Eu deveria reiniciar todo o esquema? Nunca se reinicia esquema, gente, porque vacina dada é vacina que a gente teve uma estimulação imunológica. Quando eu faço uma vacina, o corpo ele recebe o antígeno vacinal, ele vai fazer um desdobramento imunológico e vai gerar um anticorpo. Não importa se tantos anos se passaram. Vacina dada é vacina estimulada e anticorpo dentro do nosso corpo, tá? Em se tratando de vacina, não existe a palavra reiniciar esquema. Esquece isso. Entendeu? Ele iniciou com a hexavalente e veio para o público. Beleza, ele vai fazer a mesma coisa que a hexavalente tem, só que ele vai fazer com vacinas que são diferentes. Ele vai fazer, em vez do componente da coqueluche ser acelular, ele vai receber o de células inteiras, que vai proteger da coqueluche de igual maneira, de forma robusta, de forma igual. E ele vai receber mais outra furada para fazer a poliomielite inativada. É como se fosse também, vamos dizer assim, a hexavalente, ele vai receber as 6 proteção. Tem um caso aqui que eu lembrei também, antes de eu fazer a próxima pergunta, de um adolescente que ele já tomou hepatite B várias vezes e o exame dele nunca aparece lá. Acontece de pessoas que não soroconverte,
tá? Nesses casos, existe uma forma... eu tenho inclusive, esse treinamento de fazer a vacinação da hepatite B intradérmica, porque tem estudos que mostram a possibilidade de até 60% dessas pessoas ter a possibilidade de fazer a soroconversão. Porém, existem pessoas que não vão fazer a soroconversão, certo? Você não pode ficar revacinando essas pessoas o tempo todo. Tem que ter critério, tem que passar por uma análise, e se de fato o médico assistente achar que essa pessoa precisa dessa vacina e ela já fez e não respondeu, passar para um especialista, né, para o especialista acompanhar o caso e realmente avaliar essa possibilidade, porque eu não posso ficar revacinando pessoas o tempo todo se não tem uma indicação efetiva. A Veridiana fez uma pergunta. A vacina VIP na rede pública, fazemos 2, 4, 6 meses e um reforço aos 15 meses somente. Não fazemos reforço aos 4 anos de VIP. Tudo bem, mas às vezes quando tem campanha de vacinação, tá? Ela faz. Mas quando você fala de ministério, de Programa Nacional de Imunização, a gente tem recomendações que são toda hora modificadas. Uma hora tem porque tudo é feito dentro de um conjunto de massa, tá? Os especialistas, eles analisam e veem, não, vamos fazer, não, vamos tirar, por enquanto, e às vezes existem decisões que são regionais, porque o SUS ele é descentralizado. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Isso não, a febre amarela começou assim, exatamente. Né? Então, o que a gente precisa entender é que quando se trata de vacina, orientações podem mudar a qualquer momento, tá? E está tudo bem. Porque isso significa que nós estamos acompanhando o comportamento do vírus. O poliovírus selvagem, ele é um vírus realmente, de fato, perigoso. A gente tem medo da reintrodução dele no Brasil, entendeu? Um dos motivos também da saída da poliomielite oral, a gotinha, é porque você lança no ambiente um vírus que ele era atenuado, por mais que era incapaz de causar doença, você lançava isso no ambiente. Então, vários consensos mundiais, brasileiros, de especialistas, retirarem também a vacina inativada. Ela tem uma tecnologia melhor, ela é uma vacina melhor. Então, com o passar dos anos, as vacinas vão melhorando, vão se fazendo novas tecnologias, novos formatos, novas logísticas que são melhores, tá? O mais importante de tudo isso é que a gente tem que estar bem ligado qual é a orientação e a determinação que, por exemplo, no caso, o PNI, ele está dando naquele momento, porque isso é completamente modificável. Isso aí a gente vê... A gente vê pela questão do próprio aplicativo que a gente fez. Toda semana tem que modificar. Toda hora tem que modificar. O HPV modificou, aumentou a faixa etária, aí teve uma outra orientação, Sociedade Brasileira de Imunologia, aí o SUS depois é que vai integrar, então a gente toda hora tem que ler. Exatamente. A Suzy fez a pergunta que eu acho que é a última. Quando você falou do subcutâneo da hepatite B, ela perguntou assim, mas hepatite B no tecido subcutâneo, nesses casos, não aumentaria o risco de ESAV? Olha, quando você fala para utilizar esse tipo de técnica, você está falando de um paciente que, por algum critério, ele é um paciente de risco, né? E aí, o ESAV, relacionado a uma técnica intradérmica, quando a gente fala intradérmica, a gente está falando da pele. A pele, ela é uma vacina que ela é bem dolorosa. Se você não tem um profissional capacitado para realizar a intradérmica, você pode acontecer de atingir o subcutâneo. E aí a gente teria uma probabilidade de um ESAV, porque você errou a técnica, certo? Mas quando você tem um profissional capacitado, teoricamente prático, em realizar esse tipo de aplicação, a gente não tem tido problemas com relação a quem de fato precisa fazer esse tipo de vacina. Tanto é que ela é intramuscular, mas se o paciente de algum forma ele foi avaliado, analisado, que é necessário esse tipo de abordagem, o profissional treinado ele realiza, certo? E não existe, na verdade, a gente vai dizer que não existe, tá? Porque a gente não controla tudo, mas as vacinas, as vigilâncias de vacinas, tanto no Brasil quanto no exterior, fora, no mundo inteiro, elas são extremamente seguras, extremamente por profissionais que conduzem com muita segurança, com muito conhecimento e com muito rigor. Se há uma indicação, eu não tenho que pensar no ESAV, eu tenho que pensar na proteção que aquele indivíduo que precisa. Porque a maior parte dos ESAVs, se tratando de técnica intradérmica, está relacionada ao profissional que não está habilitado para realizar.
Então, ó, eu vou só partir aqui para a finalização. A professora Emília, ela deixa aqui para você um grande abraço. Emília, querida. Colaborou muito, ela disse que colaborou mestrado. muito com ela na pandemia, com as aulas sobre vacinação para os alunos no estágio. Professora Emília, querida, grande abraço, que bom que você está por aqui com a gente. Então é isso. Honra, professora, tê-la aqui. Agradecer a professora Mônica, professora Emília também que está aí, a todo mundo que continuou até o fim. E a professora Emília abriu até a câmera. Querida, coração. Deixa eu fazer aqui um print. Saudades, professora. E aí a gente, professora Emília, muitos anos, professora de saúde da criança, da parte de vacinação. Eu fui monitor da professora Emília também, adoro vacinas, graças a ela. E a gente fica muito feliz em se reencontrar. Te agradecer, Mônica, a todos que ficaram também, a Camila principalmente, também o Gustavo, que auxiliou a gente aqui. E boa noite para vocês. E daqui a pouco a gente vai estar lá no canal o vídeo para vocês assistirem, tá? E os certificados a gente vai enviar logo em seguida. Grande abraço para vocês, muito obrigado, viu? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do evento. Tchau, gente. Obrigado, hein?